Capítulo 3. As primeiras revelações. As primeiras revelações. A missão de São João. A vida espiritual e a ressurreição. O livro Apocalipse, do grego Apocalipsis, cuja tradução é Revelações, foi escrito por São João, cognominado Evangelista, na ilha de Patmos aos 91 anos de idade. Foi ele o tutor de Maria, mãe de Jesus, até seu falecimento no ano de 48. Em seguida passou a evangelizar e fundar a Igreja de Cristo nas cidades da Ásia e da Grécia. Preso pelo imperador Domiciano, foi levado a Roma, onde foi julgado e condenado a ser queimado num caldeirão de azeite fervente. Milagrosamente saiu incólume. Então, Domiciano desterra-o na ilha de Patmos, onde, após uma visão especial de Jesus, recebe ordens para escrever o livro Apocalipse. Em seguida voltou a Éfeso, Grécia, onde viveu o resto da sua vida, vindo a falecer com 96 anos de idade. As primeiras revelações. Vamos apresentar a seguir os primeiros capítulos deste importante documento. Os capítulos originais do Apocalipse transcrevemos na sua tradução original, no último capítulo deste livro. A transcrição e interpretação de cada capítulo mostramos entre aspas, precedido do número do capítulo e versículos correspondentes. Assim, 5:2 significa capítulo 5, versículo 2. 6:4-9 significa capítulo 6, versículos de 4 a 9. Após a tradução poderá haver um comentário para melhor esclarecer o assunto. A seguir, as primeiras palavras escritas pelo importante profeta, no capítulo 1 e seus versículos. 1 Revelações de Jesus Cristo, por meio de seu anjo ao apóstolo João, para mostrar aos seus seguidores as coisas que breve e futuramente devem acontecer. 2 João foi um dos apóstolos de Cristo, conheceu a palavra de Deus e testemunhou pessoalmente a passagem de Jesus na terra, e pela graça divina teve visões especiais sobre coisas que deverão acontecer. 3 Receberá graças aquele que ler esta profecia e aquele que ouvir e seguir sua orientação, porque o tempo está próximo. E continua o profeta. 4:8 Mensagem de João às 7 igrejas da Ásia. Graça e paz seja convosco da parte de Deus e do Espírito Santo, os 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Ele que foi o primeiro a ressurgir dos mortos, o príncipe da terra. Aquele que nos ama e com seu sangue nos salvará e nos fará reis e sacerdotes, quando futuramente vier com as nuvens, e todos o verão, até mesmo aqueles que o mataram, para criar um novo regime de vida, a nova igreja cristã, quando todas as nações da terra submeter-se-ão a ela. A Deus, glória e poder para sempre. Ele é o Todo-Poderoso, o início e o fim de tudo. Já temos aqui uma profecia sobre a vinda de Cristo no fim dos tempos no regime do terceiro milênio, um novo sistema de vida produto da evolução espiritual da humanidade, onde o homem atingirá um estágio místico tão elevado que vencerá a morte e conseguirá conviver com o mundo espiritual. Neste estágio Cristo poderá, evidentemente, orientar o novo mundo. Outro detalhe importante está na frase todos.
o verão, até os mesmos que os traspassaram, mataram. Pode comprovar a teoria da reencarnação, uma vez que aqueles que crucificaram Jesus estarão presentes nessa futura época, reencarnados ou ressuscitados. A missão de São João. Em seguida, o grande profeta escreve sobre sua missão. 1:9 Eu, João, vosso irmão da Igreja de Cristo, companheiro nas aflições na vida terrena e no reino de Deus por bondade de Jesus. Fui desterrado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e por ter conhecido pessoalmente Jesus Cristo. 1:10-11 Eu fui arrebatado em espírito no sábado e ouvi detrás de mim uma voz muito forte que disse: escreva num livro tudo o que vês e envie às 7 igrejas que estão na Ásia. A expressão ouvi detrás de mim, para muitos interpretadores significa a manifestação do sexto sentido de Richet, que nos dá uma sensação semelhante. Comprova, igualmente, o alto poder mental do místico. 1:12-16 E virando-me vi 7 castiçais de ouro. Entre os castiçais vi um ser semelhante a Jesus, em vestes longas até os pés, com um cinto de ouro. Cabelos brancos como a neve e olhos vivos como fogo. Seus pés eram brilhantes como latão polido e sua voz era muito forte. E tinha 7 estrelas na sua mão direita e uma espada de 2 fios na boca. Seu rosto resplandecia como o sol do meio-dia. As 7 estrelas representam 7 espíritos, ou o sentido espiritual das igrejas citadas. Quanto à espada de 2 gumes que aparece em sua boca significa a força de sua palavra, da sua mensagem, porque através dela o mundo será vencido. A espada de Cristo é a potente arma que arrasará os materialistas. 1:17-18 E quando o vi, caí a seus pés desmaiado. Ele pôs sobre mim sua mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o único. Aquele que viveu e foi morto e está vivo para a eternidade e tenho as chaves da morte e dos túmulos, Hades. Alguns tradutores usam a expressão inferno na tradução do termo grego Hades. Esta descrição confirma que Jesus Cristo foi o primeiro e o único até agora ressuscitado, que viveu e foi morto, mas vive eternamente e tem as chaves da morte e dos túmulos, a fórmula da vida eterna. A vida espiritual e a ressurreição. Abrimos parênteses para refletir sobre o místico Jesus, o mais famoso de todos os tempos, bem como sobre a sua doutrina. Jesus afirma que ele é a chave da morte e do túmulo, Hades. Observando-se o diálogo de Jesus com Marta, citado no Evangelho de São João, capítulo 11, 23-26, também fica evidenciado o grande poder de Cristo sobre a morte e a vida espiritual e a ressurreição dos mortos. No diálogo Cristo disse, 11:23, teu irmão há de ressuscitar. Capítulo 11, 24. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Capítulo 11, 25-26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto?
Concluímos, pelo acima exposto, que poderemos conseguir a vida espiritual consciente, ou seja, a consciência e vida após a morte, e por conseguinte, se evoluirmos, poderemos ressuscitar no último dia, ressurreição dos mortos, e conquistar a vida eterna. Portanto, quem acredita em Cristo, o cristão, viverá para sempre a chave da morte, e não permanecerá no túmulo porque ressuscitará. Vejamos, ainda, o Evangelho de São João capítulo 3, 3. Jesus respondeu a Nicodemos, e disse-lhe: na verdade digo-te que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E complementa em João 3, 5, 8. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não maravilhes-te de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O termo nascer de novo não significa ressuscitar. Ressuscitar significa ressurgir, reaparecer com o mesmo corpo anterior. Nascer de novo literalmente significa reencarnar, renascer em outro corpo, nascer novamente. No entanto, Jesus referiu-se à ressuscitação dos mortos na Nova Jerusalém, termo usado para definir o reino de Deus na Terra, no futuro, e representará a evolução máxima da humanidade. Nessa época a ciência terá evoluído tanto, ao ponto de dar corpos aos espíritos dos mortos. É o que chama-se de fonte da água da vida, nova ciência de dar vida terrena. Por isto Cristo disse: aquele que não nascer da água, fonte da água da vida, e do Espírito, vida ou consciência espiritual, não pode entrar no reino de Deus, ressuscitar no futuro reino de Deus. Nota-se, entretanto, que para nascer de novo no reino de Deus, precisamos ter vida consciente espiritual. Tendo vida consciente, o espírito evidentemente poderá usar esta condição mística para reencarnar, nascer de novo, tantas vezes quanto necessário, até atingir a evolução para ter direito à ressuscitação no reino de Deus. Como vemos, estas citações bíblicas servem para comprovar tanto o dogma da reencarnação quanto o da ressurreição. Na expressão o vento assopra onde quer, Cristo define a vida espiritual, o livre-arbítrio do espírito, a autonomia de ir e vir, que poderá ser interpretada como ir à carne e voltar à vida espiritual, dada exclusivamente a quem crê nisto e nele no seu Novo Testamento. O vento assopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido, reencarnado ou ressuscitado, do Espírito. Fica bem caracterizado que Cristo tem a chave da morte, pois representa a vida eterna, a vida após a morte, e tem a chave dos túmulos, com a qual poderá abri-los e deixar voltar os que lá estiverem, reencarnados em corpos humanos ou ressuscitados em corpos imperecíveis. A reencarnação, embora não sendo dogma de muitas religiões cristãs, é aceita por inúmeras crenças místicas modernas e antigas. A reencarnação, tal qual a vida espiritual e a ressurreição, poderá ser conquistada pela fé, pela crença, enfim, pelo poder da mente. Ainda sobre este tema voltaremos oportunamente. Prossigamos examinando o livro de São João. 1, 19, 20 Escreva tudo o que vires, acontecimentos atuais e futuros.
As 7 estrelas que vistes na minha mão direita são os 7 espíritos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as próprias igrejas. O próprio anjo esclarece o sentido dos símbolos desta profecia. Os 7 espíritos das igrejas simbolizam o comportamento espiritual de cada uma das 7 comunidades cristãs da Igreja de Cristo, na Ásia. No próximo capítulo, analisaremos as mensagens às 7 igrejas da Ásia, recomendações diretas de Cristo a elas e a todos nós. Uma condensação da verdadeira doutrina cristã. As incríveis profecias do Apocalipse. Nestas mensagens estão inseridos muitos ensinamentos aos cristãos de ontem e de hoje. O principal preceito cristão, provavelmente, era a vida em comum, numa comunidade onde todos levavam seus bens para o uso geral da comunidade. A árvore da vida, segundo São João, está na Nova Jerusalém, cidade santa que existirá no fim dos tempos atuais. Será o novo mundo, a evolução da humanidade. O maná escondido significa o fruto da árvore da vida que alimenta para sempre. É mais um símbolo da vida no novo mundo. Grande tribulação é a designação da época atual e futura da humanidade. Época de grandes sofrimentos aos que viverem nela. A outra carga não imposta aos fiéis significa outra vida na terra, ficando desobrigados de nova encarnação, nova vida, nova carga de sofrimentos, os que atingirem a evolução necessária. A estrela da manhã deve significar a grandiosidade ou o grau do espírito salvo. Assim entende-se que o cristão salvo será um espírito de luz, comparável à estrela da manhã. Nesta alusão, Cristo diz que não basta ser cristão para salvar-se. Será necessário, é claro, que o crente atinja a perfeição espiritual. Somente o espírito que encarna é inscrito no livro da vida. Muitos espíritos, como os anjos, têm vida espiritual, porém nunca viveram a vida em matéria. Estes são os que seguem Cristo, mas acumulam riquezas. Pensam que basta ser crente e parecer coente na fé para salvarem-se. Imaginamos agora como seriam as cartas se Cristo se dispusesse a enviá-las hoje para as religiões cristãs atuais. Observamos também que algumas mensagens, com clareza, afirmaram que aqueles que evoluíssem durante a sua atual vida, contemporâneos de Cristo, não precisariam reencarnar, na época das tribulações, época de hoje e futura, pois já estariam prontos para ressuscitarem nos dias finais.